Sejam muito bem-vindos ao Utiverso, Marcelo Uti aqui, e hoje nós vamos falar de 5 jogos de entrada dentro do meu acervo e que eu recomendo para que vocês conheçam ou corram atrás para também botarem no seu acervo. Beleza? Antes de mais nada, não se esqueça, se inscreva no canal, curte, comente, compartilhe para que esse conteúdo chegue para mais pessoas e a gente cresça ainda mais essa comunidade. Quem sabe levando essa informação, diversão ou até mesmo a reflexão a outras pessoas que ainda não conhecem o canal, tá bom? Bom, então o que são jogos de entrada ou chamados gateway? São jogos que você apresenta para as pessoas para mostrar o que são os jogos modernos de tabuleiro, ok? Aquela pessoa que você fala, vamos jogar um jogo de tabuleiro, a pessoa fala, é tipo War, ok? Ou é banco imobiliário, já cria uma resistência imediata. Por que as pessoas são tão resistentes aos jogos de tabuleiro? Justamente porque julgaram durante toda a sua infância, ou adolescência, ou em nichos familiares, ou entre amigos, esses jogos clássicos que são tão cansativos, com partidas tão longas e repetitivas, com elementos de sorte tão dramáticos que tornam a jogabilidade cansativa, enfadonha, desinteressante. Não há mais nada para se descobrir nesses jogos. E, naturalmente, todo jogo tem um limite, ok? Mas esses jogos já são parte da nossa história de forma tão natural. Acho que todo mundo já jogou um War, um banco imobiliário, um jogo da vida, um detetive, um perfil, uma imaginação, né? Que as pessoas não querem mais ter aquela experiência, ou perder aquele tempo, investir seu tempo naquela atividade que eles já sabem que vai ser cansativa, enfadonha, longa, beleza? Então, vou aqui apresentar dentro do meu acervo 5 jogos que eu apresento para as pessoas para que elas conheçam o que são os jogos de tabuleiro moderno, tá bom? Bom, vamos começar com o jogo que eu menos gosto, beleza? E, em contrapartida, com o mais famoso deles. Exatamente, eu estou falando nada mais, nada menos do Zombicide, um jogo que foi lançado pela Simon, né, uma IP da Simon, que foi e é lançado no Brasil pela Galápagos, hoje a Asmodee, ok? E tem uma franquia gigantesca com vários títulos. O da minha coleção é o Zombicide Invader, que trata de se livrar de hordas de criaturas zumbis espaciais numa instalação em Marte ou espacial, aonde a sua criatividade lhe mandar. Você então tomará controle de 6 personagens que deverão sobreviver àquela invasão. Então, o mínimo de jogadores desse jogo aqui são 2, o máximo de jogadores desse jogo são 6, beleza? Deixa eu conferir isso aqui, exatamente. Você pode jogar ele solo também, né? Eu não sei se tem muita graça jogar esse jogo em solitário, mas você pode fazer o modo campanha, ou seja, jogar uma missão depois a outra e enfrentando esses desafios. Entretanto, se você joga com 1, com 2, com 3, você vai jogar ali com 4 personagens sempre, tá bom? Ou com 2 personagens para cada jogador, no caso de 2 ou 3, para que você tenha um grupo, uma pair, um conjunto de personagens que seja capaz de enfrentar as dificuldades ou os desafios que esse jogo apresenta, tá bom? Para quem não conhece o Zombicide, ele tem, digamos, como ponto alto a sua produção. Para começar, as caixas são sempre muito bem feitas, a ilustração é sempre muito impactante, ele é muito bonito graficamente, ele agrada demais, principalmente aos meninos, porque é um jogo de ação, um jogo de aventura, um jogo de matar alienígena, de comprar equipamento, armas, né, armas brancas, lasers, armas de fogo, motosserra, granadas térmicas, coquetel molotov. Então é um jogo onde você tem muita ação, dado, combate, né, primeiros socorros. É um jogo extremamente ativo, que você fica ali naquela emoção imerso sobre as aventuras e os riscos que os alienígenas vão apresentar para você. Então, não é que não pode ser atrativo às meninas, mas é um jogo que não tem tanto apelo feminino. As meninas vão gostar do jogo, tá bom? Sem sexismo aqui. Mas os meninos, com toda certeza absoluta, vão curtir.
Ok? Então é um jogo que agrada mais os meninos que as meninas, mas que tem um fator delicinha de ver o jogo montado na mesa, ver aquela quantidade de miniatura, que esse jogo tem miniatura à beça, beleza? Que não tem uma pessoa que não pare e olhe o jogo. Todo mundo quer saber um pouco mais sobre esse jogo, tá? Então, para vocês terem ideia, a quantidade de terrenos que esse jogo tem. O tabuleiro dele é modular, então você monta o tabuleiro de acordo com a missão, e essa missão ela vai vir esclarecida aqui no manual dele. Então, olha lá, ó, tem as missões, M2, missão 2, missão 3, e fala quais tiles você vai montar e quais objetivos aquela missão tem. É um jogo muito simples, gente, extremamente simplório. São poucas ações que você pode fazer, basicamente matar, correr, ativar algum item, recuperar alguma coisa, selecionar equipamentos, trocar equipamentos entre si, e o objetivo fundamental é não morrer, beleza? Chegar de um ponto A ao ponto B ou capturar um objetivo em algum outro local. A qualidade gráfica, como eu disse antes, é fantástica. Os desenhos, as ilustrações, é tudo muito bonito, de altíssima qualidade. É um jogo que, montado na mesa, chama a atenção de todo mundo. Os personagens são os mais diversos e variados. Todos os cards são muito bonitos, são personalizados. Ele tem as cartas de zumbi, são extremamente variadas. Você atrai zumbis de todos os tipos. São vários tipos de zumbis com várias posturas. Na verdade, são 4 tipos de zumbis, viu, gente? Mas são várias posturas. Vou mostrar para vocês aqui, tá? Então, por exemplo, a gente tem o que a gente chama de lerdo, que é o zumbi, aquele alienígena, né? Mais lento do jogo. Então, ele é apresentado em várias posições. Então, quando ele vai para a mesa, sempre tem um tanto de zumbi diferente para você ver. E são muitos zumbis, é muita miniatura que tem esse jogo. Tá bom? Aqui é só lerdo, tá? Os tabuleiros individuais dos jogadores são feitos em plástico, super legal. Então você encaixa o seu personagem no tabuleiro, tá ok? E aí você tem os marcadores de progressão de nível, os marcadores de dano, cai, beleza? E aqui embaixo você tem o contador de experiência, ele tem um cliquezinho, então você vai contando a sua experiência com um clique, tá bom? Você põe seus equipamentos aqui, você tem a mochilinha dele, onde os equipamentos vão ficar, tem os pininhos de cada cor, deixa eu ver onde vai ter esses pininhos aqui, estão aqui. Cada personagem tem uma corzinha diferente de pininhos, tá bom? Então ele é super bacana. Tem dado à beça, tá? O meu ainda pintei, botei ainda mais dados. Então é dado que não acaba mais. Dadarada, como dizem por aí, beleza? A quantidade de dados que ele tem, tá bom? Os personagens são miniaturas exclusivas, diferentes entre si, tá bom? Cada personagem tem a sua miniatura, tem um anelzinho com a cor do personagem que você pode colocar embaixo. São muito bonitinhos, cara. É um jogo realmente com uma produção maravilhosa. No caso do Invader, ele ainda tem um droid gigante que você pode colocar, você pode botar dentro do jogo para ajudar você na missão, né? Ele é extremamente matador, esse droid. Ou uma Sentry Gun, que é uma metralhadora que ela fica estática, mas que ela ajuda também a matar, eliminar os zumbis no caminho. Ela fica em alguns mapas, em alguns locais que você pode acessar gastando ação, tá bom? Então é um joguinho super, super, super bonito na mesa. Olha o tamanho da abominação, que é a maior criatura que tem no jogo em relação à miniatura do personagem, tá bom? É muito detalhe, gente. É realmente a escultura, o design gráfico, o zelo que tem em se fazer os zombicides são realmente fantásticos. Eu não gosto de zombicide, beleza? Já fica aqui também tirando o elefante colorido, né? Alienígena, zumbi, o elefante zumbi da sala, tá bom? Esses aqui são os chamados gordos, né? Que são os zumbis mais poderosos antes da abominação. E tem os runners, que são os corredores, também em várias posturas, posições. Eles são ágeis pra caramba, eles fazem 2 ações. Os zumbis em geral só fazem uma ação, ou anda ou ataca, ou se tem dupla ativação eles andam e atacam,
ok? Muito, 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 muito legal. Muito bacana, beleza? Eu acho ele muito raso, por isso mesmo que ele é um jogo de entrada, porque ele é simples de explicar. Muito bonito na mesa. Extremamente estético. Então, quando você tem um jogo desse e você apresenta para uma pessoa, a pessoa vai ficar pelo menos curiosa para saber o que é isso. Ele não vai ver pecinhas do War, ele não vai ver cartinhas ou dinheirinho de papel do Banco Imobiliário, ele vai ver miniaturas, ele vai ver cores diferentes, ele vai ver a mesa cheia de componentes. Isso realmente é um atrativo do qual o Zombicide tem pouquíssimos adversários. Por isso, é um jogo que não vai sair de fabricação, não vai sair do mercado jamais. A não ser que a gente tenha um problema muito grave aí de mercado, né? Alguma coisa que fuja aí ao controle da economia e a gente não consiga mais comprar nenhum jogo de tabuleiro, tá bom? Hoje em dia, quem está distribuindo esses jogos é a Asmodee, a empresa que fez a aquisição da Galápagos, fez a aquisição também da IP da Semon. Então, quem está distribuindo esse jogo, então, é a Asmodee, que tem essa editora aqui no Brasil. Então, a gente tem esse jogo para ser comprado aqui no Brasil. Beleza? Em português. Então, gente, fica a dica, e essa dica é super especial, de um jogo que é realmente fantástico. Eu não gosto, mas reconheço toda a qualidade que esse jogo tem. Tá bom? Vou fechar direitinho aqui para colocar ele de lado. Ele está com insert, né? De MDF, para deixar tudo organizadinho. Adoro organização. É até bom toda vez que você vai mexer no jogo, verificar. Fiz um vídeo recentemente aí sobre mofo, e é bom que você faça isso. Dá uma olhadinha no seu jogo, vê como é que tá, se tem mofo, dá uma olhadinha nos componentes, vê se tem alguma coisa escondida ali, para você já ir também zelando, cuidando do seu acervo, beleza? Então esse é o Zombicide, um dos grandes títulos para um jogo Gateway. Segundo jogo, então, de entrada que eu vou mostrar para vocês, já é um jogo que muda a perspectiva. É o meu primeiro euro. Qual que é o primeiro euro que você apresenta para alguém? No meu caso, é o Little Town. O Little Town, cara, é um joguinho pequeno, caixa média, tá? E ele tem uma, digamos, dinâmica dos euros, a alocação de trabalhadores. Ele é super curtinho, o tabuleiro dele é pequenininho, tá? Eu vou abrir ele aqui para mostrar para vocês. Ele é dupla face, o tabuleiro dele, tá? E ele se transcorre em 4 turnos. Então ele é super rápido. Tá? O tabuleiro dele está aqui, você vê que o tabuleiro dele tem essa relva, e essa parte verde, você tem pedras, lago e árvores. Toda vez que você coloca um tile adjacente a isso aqui, junto, dependendo do tile, o do seu trabalhador, você extrai. O trabalhador, por exemplo, aqui ele vai extrair peixe, vai extrair madeira. Do lado da pedra, ele extrai pedra, né? E assim sucessivamente, tá bom? Então, você vai juntando recursos, com esses recursos você vai alimentando seus meeples e você vai podendo construir vários tipos de construção que melhoram a sua cidade, né? A sua little town, sua pequena cidade. Os cubinhos de madeira são clássicos dos jogos euro, tá? E aqui são componentes, né? Pedra, madeira, milho ou trigo, né? Trigo e peixe, tá bom? Então, quadradinho simbolizando as coisas. Aqui são os tiles das localidades que você pode comprar, você pode produzir com os recursos que você tiver, tá? Ele vem com moedinhas de papelão, ok? Então vem com as moedinhas de papelão e os meeplezinhos dele são todos bonitinhos, caracterizados, não é aquele meeple tradicional do Carcassonne, que eu vou falar sobre ele daqui a pouco, já fica a dica, das casinhas, mostrando ali os locais que você tem domínio, e são 4 cores, 4 jogadores, né? No meu caso aqui, ele vem com um certo nativo muito bonitinho, tá? Mas eu prefiro ainda organizar meu jogo nesses organizadores. Então você tem 4 jogadores aqui, branco, roxo, laranja e vermelho. E é um joguinho super simples para você apresentar para alguém como um gateway de um euro. O euro, gente, a escola europeia de jogos, a gente chama, apelido dela de euro, é uma escola onde a temática não é tão importante. E a sorte, ela é totalmente mitigável quando acontece.
Então, quando você faz o sorteio de alguma coisa, você pode compensar esse sorteio. Se você rolar um dado, o resultado desse dado ele pode ser gerenciado. Mas, em geral, não tem sorteio. Normalmente, você aloca o trabalhador para fazer uma ação, para recuperar um recurso, para utilizar um recurso. E digamos, os jogos que são mais elaborados em regras, que têm mais densidade, mais dificuldade e maior desafio. Tá bom? Então, como primeiro jogo para apresentar um euro para alguém, tá ok? Eu recomendo, então, o Little Town. Uma coisa interessante, cara, nos jogos, eles em geral eles trazem na caixa a quantidade de jogadores, a faixa etária do usuário e o tempo de jogo. Tá bom? Isso não é uma obrigatoriedade, mas é uma característica que a gente gosta de ver nos jogos. Então, esse jogo que é de 2 a 4, ou seja, não dá para você jogar em solitário, jogo de 2, 3 ou 4 jogadores, e idade é 14 ou mais. Isso é uma regra brasileira. Não é porque essa regra fala 14 ou mais que você não vai poder jogar com uma criança de idade menor. Por exemplo, meu filho mais novo, ele já jogou esse jogo aqui com 10 anos. Tá bom? Então, não precisa ser um pré-adolescente formado para jogar esse jogo. Então, não se apegue muito nisso. Tá? Essa classificação etária aqui é mais por questões, digamos, de política do que necessariamente por teor de risco ao crescimento ou informações que eles não deveriam ter acesso. Tá bom? Então, aí, meu segundo jogo de indicação, como um jogo de entrada, é o Little Town. Lembrando que eu estou falando do que eu menos gosto para que eu mais gosto, tá bom? Então, o primeiro foi o Zombicide. Então, o número 5 é o Zombicide, o número 4 é o Little Town. E eu volto a dizer, estou falando sobre os jogos do meu acervo. Tá? Tem muitos outros jogos Gato aí, até melhores que esse, mas são os jogos aí do meu acervo. O terceiro jogo, então, do meu acervo é um queridinho, foi um dos primeiros jogos que eu comprei, e é um grande clássico. E esse jogo é o Carcassonne, tá bom? Carcassonne é um jogo fantástico e ele aqui é uma versão da Devir, ok? Não sei quem está distribuindo esse jogo hoje, mas ele é um clássico, gente. Esse jogo é fantástico, absolutamente fantástico. Hoje ele tem várias expansões que ampliam a jogabilidade, ampliam a forma, jeitos de jogar, e ele é competitivo também. Existem ligas especiais que fazem competição desse jogo, valendo prêmios, tá bom? Estadual, nacional, não sei se tem internacional, mas deve ter também, ok? E como é que se joga o Carcassonne? O Carcassonne, o meu também está sempre com excesso, meus joguinhos sempre são pimpadinhos, gente. Sempre tem set, sempre tem alguma coisa, livre, sempre. Não tem jogo meu que você não vai achar alguma coisa que eu fiz no jogo, não. Tá ok? Então, esse jogo, você tem os tiles de local, localidade, e você vai colocando os tiles e eles têm que combinar. Então, cada jogador joga um tile por vez, ele pega esses tiles, vão ficar numa pilha, você cria uma pilha de tiles de cabeça para baixo, tá? Assim. Então, cada jogador pega um tile por vez e encaixa esse tile dentro da possibilidade do mapa, tá bom? E quais são as possibilidades do mapa? Tem 3 tipos de cenário básicos no mapa, que são campos, cidades e estradas. Então, aqui a estrada, por exemplo, tem que ser conectada a outra estrada, tá bom? Tá vendo aí, ó? Você conecta a outra estrada, ela pode ser conectada aqui ou aqui. Nesse caso, tem bifurcações, né? Então, aqui, cidades e campos, tá vendo, ó? Aqui eu consigo campo com campo, tá vendo? Mas eu não consigo colocar estrada com campo. Então, quando eu pego o tile, eu tenho que tentar encaixá-lo de forma que eu consiga fazer uma combinação possível, não uma combinação proibida. Então, aqui, ó, cidade com cidade, tá vendo? Então, cidade com cidade. Então, eu posso combiná-la assim, eu posso combiná-la assim, eu posso combiná-la assim. No caso de cá, eu posso combiná-la para o lado de cá, ok? E eu vou fazendo. E também eu vou alocando os meeples. O Carcassonne é conhecido como o jogo que criou o meeple. E o meeple, que são esses bonequinhos aqui em formato humanoide, são os antigos peões que tinham nos jogos. Criaram então a figura humaninha aqui, ó, com braços, pernas e cabeça, que é chamada de My People, meu povinho, minha gentinha, tá bom? Então, meeple é isso. E o Carcassonne é tido como o pai da criação dos meeples. Né? Eu acho que tem um jogo anterior que teve ele, que foi apresentado, ou pelo menos algo parecido com o meeple, mas esse formatinho de meeple aqui, desse jeito,
presente em vários euros, vários jogos, tem esse meeple desse formato aqui, então apareceu pela primeira vez no Carcassonne, ok? O Carcassonne original, você pode jogar de 1 a 5 jogadores, então é um jogo super simples. Pensa, você vai puxar um tile e vai encaixar o tile, olha lá, encaixou o tile, o que você vai fazer? Você pode colocar o seu trabalhadorzinho, que são poucos trabalhadores que você recebe, você pode colocar ele na cidade, ou no campo, ou na estrada. Beleza? Em alguns casos, você vai ter instalações especiais, por exemplo, um mosteiro. Você pode colocar ele no mosteiro, né? E algumas outras edições vão apresentar outras possibilidades, né? Expansões para esse jogo. Então, é um jogo super simples de jogar, super simples de explicar, extremamente gostoso de jogar. E como as expansões vão dando uma cara gostosa para o jogo, você pode acrescentar ou remover essas expansões. Tá? Então fica aí a sugestão de um joguinho maravilhoso, gostoso de jogar. É um euro, não tem dado, não tem... A sorte é retirar o tile que te favoreça mais de uma pilha que todo mundo tem acesso. Então ele tem o efeito sorte, não é mitigável. Você tem que lidar com aquele tile que você tirou, mas ele é um joguinho extremamente gostoso. Tá bom? O meu tá pimpadinho, como eu falei, mas você vai encontrar em versões mais simples. Tem edições esquisitas como o Star Wars. Não comprem, evitem. A edição Star Wars é sofrida. Tá? Digamos, eles pioraram o Carcassonne e ofenderam Star Wars com essa edição de Star Wars. Eu não entendi, eles quiseram aproveitar a franquia e tudo mais, mas infelizmente eles erraram feio, né, fazendo essa edição de Star Wars aí. E tem a edição... Névoa e Fantasmas, eu acho, que é uma edição diferente, que eu não sei se ela é compatível, eu acho que ela não é compatível com essa, que é uma edição co-op cooperativa. As pessoas jogam juntas contra o Nevoeiro e os Fantasmas, tá bom? Então fica a sugestão, um joguinho super bacana, cheio de expansãozinha, você vai comprar, esse jogo vai durar para você com a satisfação e alegria de jogar durante muito, muito, muito tempo, tá bom? É muito satisfatório ter no seu acervo um jogo tão dinâmico e versátil. E mais uma vez, eu estou aproveitando para fazer a verificação aqui dos meus jogos. Se tem mofo, se não tem. Aquele cheirinho gostoso de sanol que eu ponho, tá bom? Então, fica aí a segunda dica de jogos de entrada. Carcassonne, nota 7. Eu acho que dei 7 para o Carcassonne. Numa escala de 10, passou de ano, bacana, tá bom? Só para falar, o Zombicide para mim é nota 4, eu não gosto dele, beleza? O Little Town aqui é nota 5 e o Carcassonne então é uma nota 7 no meu critério de avaliação. Então, segundo jogo que eu mais gosto na coleção aqui para Gateway do meu acervo, jogos de entrada, eu vou apresentar para vocês o fantástico, impressionante, surpreendente Skyteam. O Skyteam é um jogo para 2 jogadores cooperativo. E qual que é o segredo desse jogo? Qual que é a beleza desse jogo? É um jogo cooperativo, então você já vai apresentar uma mecânica de um jogo onde as pessoas têm que trabalhar juntas. O Zombicide também tem isso, ele é cooperativo, tá? Você não mata coleguinhas, os coleguinhas estão trabalhando juntos. Se algum coleguinha morrer, inclusive, vocês perdem a missão. O Little Town, você está jogando contra os seus outros jogadores. Né? O Carcassonne também, você vai pontuar mais que os seus outros jogadores que estão na mesa. Nesse caso aqui do Skyteam, ele também é cooperativo, só que é um jogo para 2 pessoas. Tá? E você vai tentar pousar um avião. Ele é muito, 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 muito bacana, tá bom? Ele ganhou prêmios recentemente. Tá? Ele foi lançado aqui no Brasil pela Galápagos, hoje Asmodee, não sei se vai vir mudança de nome, se vai ter reedição dele. Tá? O meu tem a expansão Turbulência, que foi um presente do Vinícius e da Vitória. Muito obrigado, Vinícius, foi de coração e, cara, sensacional. Um grande beijo para vocês aí, casal, que eu adoro. Tá bom? E ele tem um tabuleiro, que legal, que é exatamente... Lógico, né, que não é uma réplica, mas ela é uma menção aos aparelhos de uma aeronave. E do lado azul você tem o capitão e do lado laranja você tem o copiloto. Então vocês trabalham cooperativamente para pousar esse avião. E você tem dentro da caixa uma diversidade de pistas de pouso pelo mundo afora, em variadas cores.
Lembrando que os tons mais claros, os verdes aqui, por exemplo, um verde é mais fácil, e os tons mais escuros, o preto, por exemplo, extremamente difícil. Então você tem pistas grandes, pistas pequenas, e cada pista apresenta no topo a quantidade de dificuldade que ele tem. Então vamos pegar uma aqui, ó, por exemplo. Vamos ver uma aqui, que essa é da expansão, não sei o que significa, eu tenho que ler para lembrar, tá bom? Aqui, ó, Václav Havel, deve ser polonês, né? Ele está com combustível vazando e você usa 2 cartas de ação, tá? Cartas de suporte. Outro aqui, ó, Madrid. Ele tem esse 5.000, que eu não lembro o que é. Vamos pegar o Galeão, no Rio de Janeiro. Olha lá, ó. Vento de cauda, tá bom? E uma carta de suporte. Vamos pegar outro aqui. Esse aqui, vento de cauda, lá em cima, tá vendo? Ó? Vento de cauda e com controle de combustível. Então você tem várias dinâmicas diversificadas que você tem que tratar para conseguir pousar esse avião. Então, gente, ele é sensacional. Você faz uma alocação de dados, você lança 4 dados. O copiloto lança dados laranja, que ele tem um local de postagem desses dados, né, de alocação de dados laranja. E o piloto tem a alocação de dados azuis, tá bom? E você vai combinar números para dar o sucesso em cada ação que você faz, tá bom? Então, no tabuleiro do jogo, né, ele recebe uns pimpzinhos aqui, tá bom, gente? Um horizonte artificial, então isso mostra a posição do leme do avião, se ele vai para a direita ou para a esquerda. Para pousar ele tem que estar alinhado, então você tem que controlar, tem que ser números que sejam coincidentes aqui para o avião poder fazer esse tipo de movimento. Né? Você tem a aceleração do avião para pouso, aqui do lado do capitão você tem um trem de pouso, no lado do copiloto você tem os flaps, né? Baixar os flaps para o pouso, você tem a área de frenagem, e aqui embaixo você tem o cafezinho, que é o mitigador dos dados, tá bom? O cafezinho é de madeirinha, né? Então você coloca lá o cafezinho no tabuleiro para usar, tá vendo? Olha lá, é um cafezinho mesmo, tá vendo? Você puxa o cafezinho, ele pode alterar o valor do dado para cima um ou para baixo um. Gente, é um joguinho extremamente desafiador, muito gostoso de jogar. São partidas rápidas de 10, 15 minutos e você pode repetir, 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 repetir. Tem pista que não acaba mais, as dificuldades são progressivas. Então, gente, jogo nota 1000. No meu caso aqui, ele recebeu nota 8, tá bom? Então, é top, top, top de coleção de acervo esse jogo. Recomendo para todos vocês. A expansão dele, o Turbulence, ele acrescenta novas mecânicas, traz mais pistas. Muito, muito boa. Deixa o jogo muito difícil. Muito, muito difícil. Você não precisa disso por enquanto. Deixa o jogo. Tenta ganhar o jogo, todas as missões dele, antes de partir para comprar essa expansão, porque ele é muito completo, cara. Joguinho maravilhoso. Então, na segunda posição dos meus jogos de entrada está o nosso querido amigo Sky Siena. Beleza? E o campeão dos campeões dos jogos introdutórios da minha coleção, que rufem os tambores, é o nosso querido, amado, universalmente Harmonies. Cara, amigos do meu coração, esse jogo ele foi uma surpresa que eu não imaginei que eu fosse ter na vida. Vocês acreditam que o Harmonies modificou a minha forma de ver os jogos abstratos? Eu não queria jogar o Harmonies, cara. Eu falei, isso não é possível que esse jogo tá tão hypado, o pessoal gosta tanto desse jogo. Eu fiquei azedo com o jogo. Eu não queria. E quando eu joguei esse jogo pela primeira vez, foi amor à primeira vista. E esse jogo ele é maravilhoso, ele recebe um 9 na minha pontuação, tá bom? Por que ele recebe um 9? Na verdade a nota dele é 8, mas ele é tão bacana, ele é tão bonito, ele é tão gostoso de jogar, cara, que ele merece um 9 assim, diferenciado dos demais aqui, tá bom? Como é que funciona o Harmonies? Então vamos lá, a arte dele é linda, maravilhosa, tá bom? Olha que coisa mais linda. Você tem que construir habitats para animais diferentes dentro do seu tabuleiro individual. Então ali, ó, só pode jogar 4 jogadores esse jogo. O tabuleiro individual deles são esses hexágonos. Ele tem 2 faces, uma face é diferente da outra, a forma de jogar também é diferenciada, tá bom?
E você pode comprar até 4 cartas de animais para cumprir os requisitos. Justamente o habitat são para os animais que você está comprando. Tá? Você então tem as cartas de animais, cubinhos translúcidos maravilhosos, um pacote, ó que gostoso, gente, com tokens de madeirinha, é um compensadinho, é um aglomeradinho de madeira, não é madeira, tá bom? Pintadinho, olha que coisa mais linda, gente, tá? Não são todos que são pintados, a madeira não é pintada, mas aqui tem um tijolo, né? O rio, né? O lago, pintadinho, não sei se dá pra ver aí, tá bom? Você tem aqui esse amarelinho, eu chamo de relva, né? O meu filho racha de rir com isso, o Léo, mais novo. E as vegetações, tá bom? Com as folhinhas dentro, tá? Como é que você faz? Nesse tabuleirozinho, né? Que é enviado junto com o jogo, serão colocados 3 desses sorteados aleatoriamente desses tokenzinhos de cores, tá bom? E cada uma dessas cores, não tem nem como virar, um dia desse eu apresento o jogo direitinho para vocês. E cada uma dessas cores vão criar possibilidades na montagem dos seus habitats, dos seus animais. Você recebe um player aid com a explicação da pontuação que cada habitat cria no seu cenário. Então, além dos animais, a composição do seu habitat, então, por exemplo, as árvores, olha lá, ó. Se você coloca só uma árvorezinha, não vale ponto nenhum. Se você coloca só um tilezinho verde no mapa, sozinho, ele vale 1 ponto. Se você coloca uma árvore com um tilezinho verde, vale 3 pontos. Se você coloca 2 tiles de madeira, né, com um tilezinho verde por cima, né, com um tokenzinho de madeira por cima, ele vale 7 pontos. Então você pode criar habitats que atendam às demandas dos animais, mas que ainda por si só pontuam. Então isso é muito interessante nesse jogo. E você tem cartas de animais lendários, que são as brancas, tá bom? Então olha que lindas as cartas, o dorso das cartas, o verso das cartas, e dos animais comuns do jogo, que é o dorso preto das cartas. Os animais lendários é uma regra opcional, você pode jogar com eles ou não, tá bom? Então olha lá o leão, que coisa mais linda. E aí você tem que criar essa forma no seu tabuleiro, tá bom? O foco aqui tá meio ruim, mas vamos lá. Tem que criar essa forma. Então aqui, ó, precisa fazer uma árvore com uma madeira e um verde e 2 tiles amarelos. Quando você completa essa forma, você põe o cubinho transparente dele em cima que você completou esse animal. Completando esse animal, a pontuação desses ícones aqui, se você criar no seu mapa, muda. Não muda, adiciona. Tá bom? Então, olha lá. Ó. Se você colocar uma relva, você faz 2 pontos. Se tiver 2 relvas juntas, 2 pontos também. E 3 ou mais, você faz 10 pontos. Então, isso modifica bastante o jogo. Os animais tradicionais do jogo, então aqui tem o koala. Cara, as ilustrações são lindas, velho, tá? Então aqui tem um jacaré, aqui tem um urso, né? Urso gordinho. Aqui a gente tem abelha, tá bom? São vários. E cada animal traz também a formação que ele tem. Só que os animais, eles trazem aqui, ó, 2 slotzinhos onde você põe os cubinhos, laranja. E aí, quando você completa essa formação no seu tabuleiro individual, você pontua o que está escrito aqui. Então você vai limpando, você vai criando isso no seu tabuleiro e vai comprando novas cartas e zerando as novas cartas. Gente, numa boa. Que jogo sensacional, cara. Eu conheço só 2 pessoas, é lógico que eu não conheço todo mundo, mas 2 pessoas do meu ciclo de jogadores, eu joguei com, 80 pessoas lá no brechó, diferentes. Dessas 80 pessoas, eu só conheço 2 que não gostam do Hartmann. Beleza? E eu acho que elas estão erradas. As 2 pessoas. Mas eu não vou ficar discutindo isso, porque é o gosto individual de cada um. Não há como se agradar todas as pessoas, tá bom? Mas é um jogo que, no geral, se você pensar nesse universo aí de 80 pessoas, 2 não gostaram, é quase que insignificante. É 0,2%, 2%, sei lá como que dá, nem sei, é uma matemática confusa. Mas é muito pouco. É um jogo que agrada realmente todo mundo.
maravilhoso. Também foi lançado pela Galápagos, hoje Asmodee. Não sei se vai ser relançado. Eu acho que esse jogo não tem como mais sair do mercado, tá bom? Ele é absolutamente fantástico e você encontra ele aí nas melhores lojas do ramo. Dá uma olhada lá no Berchal Lúdico, eu acho que ele está esgotado no momento, mas logo logo deve vir uma nova tiragem desse jogo, tá bom? A caixinha do jogo, né, o insert nativo do jogo é de papelão, mas olha que zelo, cara, que cuidado, tá vendo? A tampinha para proteger as cartas, para proteger os tubinhos. Esse aqui é meu, tá, gente? É meu. Isso aqui, essa caixinha é minha. Então, não veio no jogo não, tá? E ele veio pela primeira vez que eu vi com um micropack. Tá vendo? Ó? Foi o primeiro jogo da Galápagos que veio com isso. Eu vou falar um pouquinho da Galápagos, que eu não falei no outro vídeo. E ele é um controle de umidade. É como se fosse um sílica. Mas eu acho que ele é um pouquinho, ele é um dessecante. Ele acho que ele é mais poderoso que o sílica, ele é mais pozinho, cara. Foi a primeira vez que eu vi isso, tá bom? Dizem que ele é muito mais eficiente para controle de mofo que a sílica tradicional. É um micropack, tá bom? Então, fica aí. No meu caso, veio com ele. Eu não sei se a Asmodee vai continuar lançando com ele, mas é mais eficiente para o controle de mofo. Esse jogo não tem mofo, tá bom? Não veio com mofo. Não tem histórico de mofo nesse jogo. Vocês podem comprar ele de olhos fechados e fiquem bastante atentos, porque quando ele chega, ele esgota num instante, porque ele é absolutamente fantástico. Não sei se haverá novas edições do jogo com variações ou com expansões, mas nem precisa, cara. O jogo base, ele é fantástico. É uma caixa média, tá? Na coleção ele vai ocupar pouco espaço, mas o que tem dentro dessa caixa, gente, realmente vale cada centavo que você tiver. Não tem como ninguém não gostar desse jogo, tirando essas duas pessoas desse universo aí, no meu caso, de 80 pessoas. Ok? Fica aqui então a dica do UTI para 5 jogos de entrada do meu acervo, que eu recomendo que vocês conheçam também. Você já jogou Harmonies? Por que você não experimenta? E o Skyteam? Cara, bombadaço, cara, jogaço. Deve estar esgotado também. O Little Town já tem tempo que eu não vejo nas lojas. Ele é da Burô, tá bom? Ele foi lançado pela Burô. Não sei, mas deve se encontrar também a preços muito baixos no mercado de usados, tá? Os Zombicides, não se preocupe, não vai sair do mercado. Você tem várias edições. Sempre vai ter uma novidade em relação aos Zombicides, com as expansões. Tem expansão para dedéu dos Zombicides. Você compra a Abominação, você compra heróis novos. Muito legal. E o Carcassonne, que é absolutamente fantástico, um joguinho para que você apresente para uma pessoa, que é um jogo muito bonito, gostoso e fácil de aprender. Tá bom? Vou ficando por aqui então, com as 5 indicações de jogos gateway, jogos de entrada do meu acervo particular. Gente, muito obrigado. Grande beijo para vocês. Lembre-se, se inscreva no canal. Deixa agora aí seu like aí, ó. Curta, comenta, compartilhe. Todo mundo que está escrevendo, eu estou respondendo para vocês. Deixe suas sugestões, quem sabe o seu nome não aparece aqui nesse canal. Grande abraço aí, pessoal, os grandes amigos que jogam comigo. Eu não falei do Rhodes, e o Rhodes ficou chateado comigo num dos vídeos. Então vou falar desse grande amigo meu, que é o Rhodes, que joga comigo. Cara, é sensacional, cara. Ele é um animador, ele trabalha com eventos, é um cara fantástico, tem um acervo maravilhoso de jogos também, e é uma fofura para jogar com ele, tá bom? Então, quando junta Leonardo Palhares, Rhodes, eles vieram aqui em casa ontem, a gente jogou de Ticket, que é esse jogo aqui maravilhoso, o Ticket Essential, com Tusken Essential. Cara, sensacional, absolutamente sensacional. Grande abraço a vocês, meninos. Beijo para todo mundo. Fui. A gente volta logo com mais alguns vídeos, tá bom? Abraço. Tchau, tchau.